A vitória da extrema-direita no Chile, que praticamente arrasou, não só com a esquerda, mas também com o centro político, é a maior demonstração do que eu chamo de irresponsabilidade política, principalmente daquelas forças que se congregaram depois da explosão social de 2019. O que aconteceu? No Chile, a população se revoltou, foi às ruas e fez uma quebradeira danada ali para justificar a sua revolta contra todo um sistema capitalista que só arrochava salários e não permitia qualquer tipo de ascensão social, além de devastar, várias carreiras, várias perspectivas e muitas das grandes aspirações do povo chileno. E aí, o que aconteceu? A esquerda, que comandou aqueles movimentos, mas uma esquerda meio sem líderes, ou sem líderes, pelo menos que aparecessem naquele momento. E acabou elegendo um estudante presidente da República, o ex-estudante, o atual presidente Boric, de apenas 35 anos na época, deve ter seus 36 hoje. Era um estudante revolucionário, como se dizia, mais moderado, tão moderado que acabou se aliando com a política dos Estados Unidos. E passou, inclusive, ali já no governo, a detratar os verdadeiros movimentos de esquerda e de libertação da América Latina. Bom, e aí se encontra o Boric, agora em absoluta minoria, desmoralizado. Seu governo passou a ter índices de impopularidade cada vez maiores na proporção que tentava governar o país. Enquanto isso, a direita se alimentava ali, Primeiro, o próprio Boric, que foi um dos articuladores da primeira Constituinte. A primeira Constituinte foi uma vitória, entre aspas, espetacular das esquerdas. Fizeram ali 2/3 da composição total. Então, produziram um texto que acabou sendo um texto muito vulnerável às críticas e que, por isso, foi derrotado no momento do referendo popular, que ia dizer se aprovava ou não a Constituinte. E aí rejeitaram a Constituinte. Essa a primeira Constituinte. Agora vem uma segunda Constituinte, feita também nos moldes impostos pela direita, assim como tinha sido a outra. E mais dessa vez, a direita foi mais cuidadosa e ficou ali um pequeno corpo de pouco mais de 50 constituintes para elaborar a nova Constituição. Resultado, como diz aqui esse material da Folha, vitória da ultradireita para a Constituinte confirma vácuo do centro político no Chile. Boric sofre mais recente derrota política e analistas avaliam que o presidente começa a sentir síndrome do pato manco. Ele que mal conquistou o primeiro ano de governo já sofre esta síndrome, ou seja, vai passar 3 anos mais. E encurralado pelos deputados, não só da Constituinte, como também da Câmara e do Senado chileno. Vamos ver mais aqui. De que a direita sairia vitoriosa nas eleições para o Conselho que redigirá a nova Constituição para o Chile, não havia dúvidas, diz aqui a jornalista Mayara Paixão, autora dessa matéria da Folha. Mas de que o setor mais extremo desse espectro seria o vencedor e de que o centro a escolheria de maneira expressiva, não havia
tantas previsões. Olha aqui como ficou a composição do tal Conselho Constituinte. Partido Republicano da ultradireita, do candidato, né, derrotado pelo próprio Boric em segundo turno. Aqui está ele, seu nome é o líder republicano do Chile, o conservador José Antônio Cast. Ele aqui discursando após o resultado das eleições para o Conselho Constitucional de Santiago em 7 de maio, né, dessas eleições de 7 de maio. Neste espaço, nós já havíamos advertido, não é, para essa tendência dos políticos de esquerda do Chile a se deixar envolver por aquilo que chamamos de assembleísmo ou democratismo, o excesso de teses muito bonitas, como essa mesma da Constituinte, porque a gente sabe que a Constituinte, além de ser um processo longo, ela jamais vai atender por causa das múltiplas forças que se congregam ali, principalmente no Congresso, e da força da mídia e do poder econômico que acabam virando a cabeça das pessoas e fazendo com que os principais líderes políticos esqueçam, não é, as reivindicações populares. Então, o que deveria ter sido feito, na minha opinião, seria a reforma constitucional. Aí sim, aproveitando o momento da crise política que gerou aquela explosão social, e aí sim, pressionando os deputados e os senadores para que fizessem ali mesmo uma reforma constitucional. Mas, pelo contrário, fizeram uma reforminha pela qual se convocou a Constituinte. Enquanto isso, mais de 500 estudantes foram atacados pela polícia nos olhos, né? Muitos deles cegaram 1 ou 2 olhos ao mesmo tempo. E muita gente continua presa. O presidente não teve autorização, não teve força sequer para liberar esses prisioneiros políticos. Então vive o Chile um estado de muita tensão. Se tivesse feito a reforma naquela época, aí sim teria sido convocadas as eleições presidenciais já com o progressismo, os progressistas à frente das pesquisas, não é? E com condições de ganhar e fazer um governo realmente voltado para os interesses nacionais, e não esse que está aí, que está justamente em defesa dos interesses internacionais que todos nós conhecemos.